Dando, portanto, prosseguimento, teremos agora a conferência de abertura, cujo tema é as novas tecnologias e suas influências nas relações do trabalho rural. Para apresentar, convidamos a compor a mesa de trabalho Sua Excelência o Desembargador Diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, Dr. José Antônio Pancotti. É com muita satisfação que recebemos nosso conferencista, Dr. Francisco Rossal de Araújo. Para proferir, então, a conferência de abertura, o professor Francisco Rossal de Araújo, que falará, então, sobre a influência das novas tecnologias e suas influências nas relações de trabalho rural. O professor Francisco Rossal de Araújo é juiz do trabalho do TRT da 4ª Região, atualmente juiz convocado pela presidência do Tribunal para atuar na gestão estratégica da Justiça do Trabalho da 4ª Região. É doutorando em Direito do Trabalho pela Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, Espanha. É mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do Centro de Estudos do Trabalho, o CETRA. Com a palavra, então, o professor Rosalvo, Francisco Rosalvo, para a sua manifestação. Bom dia a todos. É uma satisfação participar desse 15º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural. Eu gostaria inicialmente de fazer alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, ao TRT da 15ª Região, na figura do seu presidente, desembargador Renato Burato. Gostaria de fazer uma saudação especial a todos os colegas juízes, desembargadores, na pessoa do desembargador José Antônio Pancotti, que é o diretor da Escola Judicial. Gostaria de agradecer imensamente a amizade de alguns colegas, juízes e amigos que tenho aqui e fazer uma menção especial ao desembargador Francisco Giordani, que me fez esse convite, e dizer que me sinto muito honrado com o convite para essa palestra sobre o impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho. Eu vou pedir a licença, que eu vou fazer a minha manifestação ali do púlpito, em pé, e já começamos o trabalho. O tema dos efeitos das novas tecnologias nas relações de trabalho está relacionado com uma série de questões extremamente importantes sob o ponto de vista do direito trabalhista como um todo, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Nós estamos diante de uma realidade que economicamente representa por quase 1/3 do PIB nacional e por 65% da nossa balança do comércio exterior atualmente, o comércio de produtos agrícolas e agropecuários do país. Nós também estamos com uma realidade que envolve cerca de 12% da população do país, ainda que nós tenha havido no país uma certa um êxodo rural nos anos 70 e anos 80, e esse êxodo rural tem taxas decrescentes no nosso país, e está se formando um novo fenômeno, que é a população urbana que trabalha no meio rural. Nós temos hoje, apesar das estatísticas referirem 12% da população vive no campo, o que é um nível já bastante pequeno de população rural, nós somos basicamente um país urbanizado, cerca de 5% da população urbana retorna ao campo para trabalhar e faz essa migração pendular ao contrário. São 17,9%, praticamente 18% da população que se envolve diretamente com a atividade agropecuária. É também um tema de extrema importância sob o ponto de vista do que se convencionou chamar de sustentabilidade ecológica. Está relacionado também com, vou ousar cunhar um termo, em sustentabilidade humana. Nós precisamos
não só nos preocupar com o meio ambiente biológico, mas também com o meio ambiente da sociedade, dignidade, valoração, saúde, etc. E todas essas conexões trazem intensos reflexos para o mundo jurídico, que é o que nós vamos abordar no decorrer da exposição. É um tema que está relacionado com temas atuais da agricultura, evolução, história, o conceito da agricultura e uma característica especial na agricultura. Quando eu falar agricultura, entenda-se agropecuária, porque os sistemas normalmente vêm associados, depois nós vamos ver alguns sistemas de dissociação entre agricultura e pecuária. Mas, basicamente, a noção de especificidade e dinamicidade do mundo agrícola. Não há uma agricultura, existem muitas agriculturas. Não há uma atividade agropecuária, não há uma pecuária, existem muitas pecuárias. O mundo é muito grande. As variações de climas, de geografia, as variações de cultura, de história, de tradição agrícola no mundo é uma dos temas mais instigantes e apaixonantes do conhecimento humano. O tema também está relacionado com a economia, a quebra das barreiras naturais. A teoria clássica dos fatores de produção mencionava os 3 fatores principais: terra, trabalho e capital. A terra representando os recursos naturais, o trabalho, os recursos humanos e o capital, as comodidades para produzir. Na agricultura isso se faz uma espécie de um amálgama. A agricultura tem a característica de produzir excedentes. Alguns historiadores dizem que a agricultura foi a responsável pelos excedentes que nos levaram à primeira revolução industrial. Então há uma espécie de sincronia entre a atividade agrícola e a atividade industrial, que depois nós vamos ver redunda nas tecnologias que são aplicadas, são desenvolvidas pelas manufaturas, mas que retornam ao campo. E por último, as conexões com a sociologia do trabalho, as formas de produção, economia de escala e economia familiar, tamanhos de propriedades. Isso interfere também na análise do tema e, por consequência, a divisão social do trabalho. Como especificar e hierarquizar o trabalho das pessoas para que elas atinjam um determinado fim. Grupos humanos têm que, para produzir, para atingir um determinado fim, têm que especificar e hierarquizar as funções dos seus indivíduos para chegar a esse fim. Nós precisamos nos organizar. Como se dá essa organização no meio rural, no meio agrícola, para atingir determinados fins? Fins econômicos de produção, fins econômicos de subsistência. Tudo isso, todas essas considerações vão redundar no meio jurídico. Formas de regular a terra, direito de propriedade, formas de regular a produção, a intervenção do Estado na economia, que pode ser direta ou indireta. A intervenção direta do Estado como agente econômico, os chamados estoques reguladores, para regular a oferta e a procura desses bens. E a intervenção indireta, a regulação jurídica, a regulação das relações de trabalho, a regulação sobre reforma agrária, etc. E eu gostaria também de salientar um tema que normalmente não vem associado aos debates sobre agricultura, ou que é pelo menos tratado de forma incipiente, que é a questão da educação. A educação para trabalhar no campo. Em geral, os conhecimentos da agricultura e da pecuária são conhecimentos empíricos. Os pais, de pai para filho, se passam os conhecimentos dos agricultores e dos pecuaristas a respeito das características dos rebanhos, das características das culturas. Mas atualmente, né, já não é tão cedo assim, não é tão nova assim, existe a preocupação de que nós precisamos ter uma estrutura educacional voltada para o campo. Escolas, faculdades, cursos de mestrado, de doutorado, pós-graduações, isso está intrinsecamente ligado ao conceito de agricultura de precisão, como nós vamos ver em breves instantes. Feitas essas considerações iniciais, então, nós vamos procurar fazer uma reflexão, numa primeira parte, sobre a agricultura e seus desafios, a agropecuária e seus desafios. A segunda parte da exposição será sobre as normas jurídicas sobre o trabalho e a agropecuária. E a terceira parte, propriamente dito, juntando a primeira com a segunda, os impactos que nós temos dessas novas tecnologias e os grandes desafios nas relações de trabalho. Vamos começar então com a primeira parte sobre a agricultura e seus desafios. Essa primeira parte será subdividida em 3 subitens: o conceito de agricultura, a agricultura de precisão e a agricultura ou agropecuária e sustentabilidade.
A origem da agricultura e do pastoreio, ela ocorre mais ou menos há 10 mil anos, numa fase histórica chamada Neolítico, ou pré-histórica, né? Que foi a fase em que algumas regiões, de forma relativamente autônoma e pouco extensas, descobrem o cultivo de certos cereais que eram naturalmente encontrados na natureza. E, portanto, essas primeiras formas de agricultura são realizadas próximos de moradias e aluviões, em terras já fertilizadas, que não necessitavam de desmatamento. Basicamente, né, todas essas informações, existe uma obra fantástica chamada História das Agriculturas no Mundo, dois professores franceses, Mazouillet e Rodin, que traçam um panorama da agricultura do Neolítico até os nossos dias. E eles referem a existência basicamente de dois sistemas, e alguns deles ainda serão vistos ainda hoje. O sistema de derrubada queimada e os sistemas hidráulicos. O sistema de derrubada queimada ainda é praticado no Brasil hoje, né? A derrubada da mata nativa ou das matas de segunda geração ou terceira geração, e os depósitos da queimada servem como fertilizante do solo até ser esgotado, e se faz um sistema de rotação. Algumas culturas na Nova Guiné fazem sistemas de rotação de 10 em 10 anos, outras culturas mais. Mas isso acarreta uma perda da biomassa do ambiente e faz com que, com o passar dos anos, esses terrenos vão se tornando inférteis. Cada vez em que isso vai ocorrendo, vai se diminuindo a biomassa e a fertilidade do solo vai diminuindo e, por consequência, a produtividade. Um outro grande sistema são os chamados sistemas hidráulicos. Eles se desenvolvem, basicamente, a partir de 3 mil anos atrás, no Egito, na China, na Mesopotâmia, na Tailândia, né, em que, basicamente, são sistemas de regadio em função de grandes rios e grandes planícies inundáveis. E são sistemas, então, chamados sistemas hidráulicos. Nós temos algumas derivações desses sistemas aqui na América do Sul, o sistema agrícola dos Incas, né, que é um sistema de hidráulico também, com águas decorrentes do derretimento de geleiras. O que se quer chegar é que a agricultura sempre tem uma relação com a tecnologia aplicada. Desde a mais remota antiguidade até hoje, a agricultura tem essa simbiose com a agricultura, com a tecnologia utilizada. Vamos dar um exemplo, coisas que parecem simples. A agricultura antiga dos gregos e romanos era uma agricultura baseada em animais de tração, mas com baixa utilização do sistema de alqueire. O sistema de alqueire é o sistema de rotação de culturas. E essa agricultura permitiu manter mais o sistema hidráulico. Os romanos, por exemplo, importavam grande parte do seu trigo, do seu algodão do Egito. Um navio de Alexandria até Roma, o porto romano de Ostia, levava cerca de 11 dias. E na época navegável, ou seja, nos meses mais de verão, abasteciam regularmente uma cidade como Roma, que tinha, se calcula, entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil habitantes, abastecia regularmente porque os romanos não conseguiam produzir o necessário para o seu sustento. Então o Egito era basicamente o celeiro dos romanos. E essa agricultura, ela vai ser basicamente uma agricultura de subsistência por toda a Europa. E ela vai sofrer uma profunda inovação tecnológica, que são a modificação da tração animal. Parece hoje uma coisa simples, mas as correias utilizadas pelos cavalos e as ferraduras representaram no século X, século XI, uma profunda modificação na agricultura. E a mudança do chamado arado escarificador para o arado tal como nós conhecemos hoje. Algumas fábricas na Bélgica, né, na cidade de Brabant, fazem esses arados, ou faziam esses arados de tração animal, e no Brasil, muitos lugares ainda são conhecidos como os arados Brabant. Isso permitiu uma lavração da terra e uma modificação absolutamente fantástica. Tanto que os historiadores falam que a produção agrícola, que era basicamente de subsistência, e quando tinha muitos excedentes chegavam a 25%, nesta época, no século XI, por conta dessas grandes inovações tecnológicas, chamadas as correias dos cavalos, as ferraduras do cavalo, outra grande inovação tecnológica foi a foice
lembram da figura da morte? Aquela foice que a morte segura? Aquela foice permitiu o avanço das colheitas, porque ela substitui a foice de mão. E aquela foice ela permitia colher mais rápido e, portanto, maior proteção contra as intempéries, etc. e tal. Então, essas inovações tecnológicas permitiram que os excedentes fossem dobrados de 25% para 50%, e isso permitiu um aumento populacional que dobrou a população da Europa a partir do século XIII. Só houve alguns pequenos problemas com a peste negra, né, que reduziu a população da Europa em 1/3 a partir do século XIV, mas ela rapidamente é retornada no século, até o século XVI, montado esse sistema de agricultura chamado de agricultura de alqueire ou de rotação, que nós utilizamos até hoje, guardadas as devidas proporções. Então, um meio tecnológico produz um tipo de revolução, e essa revolução muda as formas de produzir e muda, inclusive, as formas jurídicas. A partir da primeira revolução agrícola, que nós conhecemos ali pelo século XVIII, século XVII e século XVIII, é que vão ser gerados, como eu disse, os excedentes da primeira revolução industrial, que é um fenômeno inglês, 1750, e da segunda revolução industrial, 1850. Essa revolução agrícola, com a rotação de culturas e com a fertilização da própria terra, a sincronia entre a pecuária e a agricultura, o problema do uso do esterco como adubo orgânico, para que se fosse mantida a biomassa e mantida a produtividade capaz de trazer o uso de leguminosas e forragens, né, em determinadas épocas do ano para recompor o solo, e a rotação trienal de culturas, vai constituir a chamada primeira revolução agrícola, final do século XVII, século XVIII, que vai gerar os excedentes, junto com outros fatores, evidentemente, com a descoberta, por exemplo, de novas fronteiras agrícolas na América, novos produtos, né, que a Europa não conhecia, por exemplo, a batata, o tomate, o abacate, o milho, não eram conhecidos na Europa nessa época, só foram conhecidos quando houve a descoberta da América. Essa revolução vai proporcionar revoluções econômicas nas cidades e vai provocar revoluções, basicamente, nas regras de direito civil, com o cercamento das propriedades, as novas disposições dos códigos civis do século XVIII. Qual era a forma de trabalho, basicamente, no campo nessa época? Na Idade Média, nós sabemos o regime da servidão, ou agricultura familiar. Trabalhadores livres, né, dentro do seu aspecto familiar, mas ligados a um sistema de vassalagem e suzerania típicos do regime feudal. O trabalho no campo sempre esteve associado a formas precárias de trabalho. Em Roma, basicamente, era a escravidão. Na Idade Média, a servidão. Esta revolução, que começa a aparecer com a Revolução Francesa, e é basicamente uma revolução econômica, que tem raízes na primeira revolução agrícola, permite o excedentes, permite que as pessoas comam melhor, comendo melhor as pessoas vivem mais, são mais fortes e resistentes às doenças, e com isso se permite o inchaço das cidades. As cidades começam a se desenvolver e, pela primeira vez na história, certos países têm a população urbana maior do que a cidade. A população urbana maior do que o campo, perdão. População urbana maior do que o campo significa que o campo está produzindo bem. Está produzindo excedentes necessários a alimentar toda esta população. Esse é um fenômeno moderno. O campo produz muitos excedentes em escala exponencial, que permite sustentar todas essas populações que hoje, por exemplo, no Brasil, chegam à taxa de mais de 80% de urbanização. Há um outro fator importante nesse contexto, que é a chamada Revolução Agrícola do século XIX. São os efeitos, então, os excedentes da Revolução Agrícola dos séculos XVI, XVII e XVIII geram excedentes, junto com outros fatores, como o mercantilismo, e vão levar ao desenvolvimento das indústrias. As indústrias vão produzir instrumentos de melhor qualidade, novos equipamentos, né? Os arados que tinham base de metal e de madeira passam a ser de metal. A metalurgia evolui, se faz aço de melhor qualidade e mais leve, mais resistente e mais leve. São criados os arados metálicos, as trilhadeiras, ceifadeiras, moedores, picadores, grades, colhedoras. O transporte também é modificado. Com a máquina a vapor, o transporte dos excedentes agrícolas, pela primeira vez na história, a agricultura deixa o seu espaço de consumo em cerca de 30, 50 quilômetros e passam a ser transportados por trens e por navios grandes quantidades de cereal.
Ou seja, isso se chama a quebra do isolamento. Há uma característica nessa situação, é que os efeitos da primeira Revolução Verde, que são os efeitos da Revolução Industrial no campo, vão levar a um aumento muito grande de produtividade por trabalhador, até uma certa superprodução de alimentos. Basicamente, na Inglaterra, esse fenômeno é bastante conhecido, mas a tração ainda é animal. Os principais, a tração é feita como era feita na Idade Média, basicamente bois e cavalos, para puxar esses instrumentos. Porque não, a máquina a vapor já existia para grandes meios de transporte, mas não era suficientemente miniaturizada para que se fizessem tratores utilizáveis no campo. Essa revolução dos tratores é a chamada Segunda Revolução Agrícola, que é basicamente do século XX. Mas antes de nós entrarmos nessa Segunda Revolução Agrícola, vale a pena mencionar duas circunstâncias que vão ser utilizadas mais adiante. Começa a se descobrir o uso de corretivos e fertilizantes químicos. Justus von Liebig é o primeiro pesquisador, um alemão, que viveu entre 1813 e 1873, que vai pregar o uso de corretivos químicos. Ele tem a tese, basicamente, a respeito de estudos sobre o nitrogênio. Um dos grandes problemas da Terra é a desnitrificação. O uso do nitrogênio como corretivo do solo, ao invés do sistema tradicional de Alcave, que era utilizado o estrume ou mesmo os excedentes vegetais, as palhas vegetais. Não sei se conhecem, apenas para descontrair, a expressão mandar alguém às favas. Já ouviram isso? Vai às favas. Sabem o que significa isso? Sabem, né? Quando a gente está bravo com alguém, manda alguém às favas ou outro lugar mais escatológico, né? Mas vamos ser educados e dizer assim, vai às favas, né? As favas são o que sobra. Fava é o que sobra do feijão, da lentilha, da ervilha, é o que não presta. Vai para um lugar que não presta, que é onde é o teu lugar, né? Que não vale nada, né? Nós usamos isso com uma expressão um pouco mais injuriosa, né? Mas o educado é mandar alguém às favas, né? Pois as favas eram utilizadas como fertilizantes orgânicos. Com a disseminação do conhecimento, né, os conhecimentos científicos chegando ao campo, nós temos, então, a realidade dos fertilizantes químicos. E com isso chegamos, então, à seguinte situação. A primeira Revolução Verde vai possibilitar os excedentes que criam a Revolução Industrial, mas vai trazer também os primeiros problemas. Superprodução, diminuição dos preços dos produtos agrícolas, aumento da produtividade por trabalhador, isso é vantagem, mas em compensação isso leva ao êxodo rural do século XIX. A chamada Segunda Revolução Agrícola, ou a Revolução Verde, que nós ainda estamos vivendo, começa com a descoberta ou a invenção do primeiro trator movido a gasolina. O primeiro trator movido a gasolina foi inventado em 1882, mas a sua popularização ocorre a partir de 1917, quando um senhor chamado Henry Ford, que é um dos grandes capitalistas do século XX, popularizou não só o uso do automóvel, mas o uso dos tratores. Ford começa a produzir tratores em 1917 e em 1925 os Estados Unidos já tinham 158 mil tratores. Com a produção em escala, baixam os preços dos tratores e cada vez mais pequenos e médios produtores têm acesso a esse tipo de mecanização. A produção de tratores, evidentemente, não vem por si só, vem uma série de inovações tecnológicas, arados, grades, ceifadeiras, triladeiras, que agora, então, estão desprendidas da tração animal e nós passamos à tração mecânica desses instrumentos. Essa tração mecânica desses instrumentos agrícolas vai gerar, tudo gera, tem ações e reações, vai gerar o chamado problema energético, porque, então, para produzir, eu preciso produzir energia o suficiente que pelo menos pague a energia que eu gastei, basicamente petróleo. A energia gasta pela agricultura, a energia produzida pela agricultura e pela pecuária tem que ser superior à energia gasta. E aí nós começamos os primeiros problemas ecológicos. Também é característica dessa segunda revolução agrícola, ou da Revolução Verde, o uso massivo de fertilização mineral.
a descoberta de minas de fosfato, minas de nitratos, etc. e tal, e a possibilidade de transporte. A agricultura começa a se tornar globalizadas, porque as minas estão localizadas em certos países que são importados por países produtores. Nós temos um exemplo no século XIX, aqui na América do Sul, do guano. Guano é o excremento das aves marinhas no litoral do Peru e do Equador. O guano foi utilizado durante o século XIX e possibilitou o enriquecimento de muitas famílias no Peru e no Equador, porque exportavam a matéria-prima como fertilizante para as grandes lavouras dos Estados Unidos e da Europa. Depois, com a descoberta dos fertilizantes químicos, se acabou o ciclo, vamos dizer assim, do guano. Até hoje, né, quando você vai ao Peru, ao Equador, as ilhas que circundam o Pacífico pela corrente de Humboldt trazem muitos alimentos, porque a corrente fria traz os animais de clima frio, as aves se alimentam ali e os seus excrementos são um dos fertilizantes de maior valor no mundo. Apenas hoje estão caros demais para serem utilizados, porque os fertilizantes minerais são tão eficazes quanto esses e têm mais facilidade de produção. A segunda revolução agrícola e agropecuária também leva a um desenvolvimento da genética. A genética não a biogenética como nós conhecemos hoje, a manipulação em laboratórios, mas a velha genética das leis de Mendel, Gregor Mendel, que nós estudamos no colégio, o frade que descobriu ali a genética plantando ervilhas na horta do convento. Mendel, a genética mendeliana vai possibilitar uma melhoria das sementes, uma melhoria das espécies. Para o nosso caso especificamente, eu sou do Rio Grande do Sul, natural de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, lá no Alegrete, minha cidade natal, filho de agropecuaristas, neto de agropecuaristas. As raças europeias começam a ser trazidas aqui para o Brasil, por causa do clima frio, e Alegrete tem cabanhas de seleção genética há mais de 100 anos, e oriundas da influência do Uruguai e da Argentina, que tem cabanhas de seleção genética há mais de 150 anos. Isso traz uma melhoria dos pesos, traz uma melhoria das sementes. As sementes de trigo plantadas na Argentina, por exemplo, passam por uma profunda melhoria. Quem conhece Buenos Aires sabe que toda a opulência e a riqueza de Buenos Aires foi construída em cima dos excedentes agrícolas. A Argentina, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, era a grande fornecedora de carne, trigo e lã das tropas, tanto das tropas dos aliados quanto das tropas dos alemães. A Argentina, no final da Segunda Guerra Mundial, sai como credora da Alemanha e credora dos Estados Unidos. Toda a riqueza e opulência que nós vemos em Buenos Aires é fruto de descobertas simples, por exemplo, como o container refrigerado, que permitia exportar carne in natura direto da Argentina para os países europeus. E isso traz tanta riqueza, o problema é que os argentinos não se industrializaram, estão enfrentando os problemas que enfrentam hoje. Nós vamos chegar nesse ponto um pouco mais adiante. Portanto, essa segunda revolução agrícola também traz as especializações de genética, melhor genética, mais produtividade, melhores condições de trabalhar o campo. Mas, como tudo, também traz as suas outras faces. Uma delas é a descoberta do DDT, 1874, usado como arma de guerra no início. Os inseticidas só vão ser utilizados, suas propriedades inseticidas só vão ser descobertas em 1939. O DDT foi descoberto, como outros, como agente laranja, como o BHC e outros inseticidas, foi desenvolvida pela indústria militar, para matar pessoas. Por coincidência, se descobriu que também matavam insetos. A gente não diz, mas eles seguem matando pessoas até hoje. Seguem intoxicando gerações e gerações e matando insetos também. A melhoria das produções agrícolas leva a uma outra situação. Começa a se produzir com os excedentes da agricultura rações para o gado. E se abandona o sistema de alqueire, de rotação, porque sai mais barato utilizar fertilizantes químicos, ter o gado confinado e dar rações para o gado. Já devem ter ouvido falar na doença da vaca louca. A doença da vaca louca é uma consequência, dizem os pesquisadores europeus, porque é basicamente encontrada na Inglaterra, do uso intensivo de rações com produtos animais. Então, transformaram as vacas em seres carnívoros indiretamente, porque as rações, para ter um certo grau de proteína, vão com farinha de osso, restos de animais, etc. e tal, misturada com os excedentes vegetais. Então, essas são as características dessa segunda revolução agrícola. Há uma elevação exponencial na produção. Essa elevação exponencial na produção vai
também criar uma zoofarmácia e uma fitofarmácia. Os grandes laboratórios farmacêuticos que produzem produtos químicos, remédios para os seres humanos, também produzem remédios para vacas, produzem remédios para porcos, bois, aves, etc. E produzem também produtos químicos para o controle de pragas na lavoura. Qual é o paradoxo, o grande paradoxo? Por um lado, há criação de grandes exponenciais agrícolas de produção. Mas, por outro lado, há uma queda geral desses preços agrícolas pela superprodução. E isso gera uma crise nos sistemas tradicionais e nos minifúndios, que não têm ganho em escala, que consomem uma parte da sua renda em consumo próprio e conseguem vender poucos excedentes, e não conseguem competir com as grandes organizações agrícolas e agropecuárias. Atualmente se fala em agricultura de precisão. O que é a agricultura de precisão? Esse termo, né, já tem sido objeto de algumas instituições pioneiras. Aqui em São Paulo, a USP, a ESALC, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Viçosa são instituições precursoras no estudo da chamada agricultura de precisão. Eu diria agropecuária de precisão. O que é o impacto das tecnologias dos computadores. Até agora nós vínhamos falando em mecanização. Agora nós estamos falando em informática no campo, auxiliando, né, a mecatrônica chegando ao campo. O uso desses computadores favorece um maior controle de dados, maior volume de dados, o uso de planilhas e controles, né, a possibilidade de coletar esses dados traz uma maior precisão na agricultura. O ponto crucial da chamada agricultura de precisão é a invenção do GPS, que é um sistema de sensoriamento por satélites dos Estados Unidos, georreferenciamento por satélite, mas existem também outros sistemas, que é o sistema Galileu, da União Europeia, e o sistema GLONASS, da Rússia. Agora existem tratativas para que esses três sistemas estejam interligados. O que faz com que os antigos cálculos dos agrimensores, né, que tinham margens de erros extremamente grandes, vão sendo substituídos por máquinas que se jactam de que o erro, por exemplo, chega a 10 centímetros na análise geográfica do solo. Também existe um outro ponto crucial, que é o desenvolvimento de sensores. Não adianta eu ter o GPS, a maquininha bonitinha ali para saber o tamanho da terra, onde é que coloca adubo, onde é que coloca semente, se eu não tiver também sensores eletrônicos nas máquinas que controlem o uso de insumos e controlem o uso de sementes, todos eles relacionados por um programa de computador. Eu relaciono o GPS com os sensores das máquinas. Esse desenvolvimento de sensores ainda é bastante incipiente, mas a tendência disso é se desenvolver fazendo uma conexão dessas várias tecnologias por meio da informática. Essas características são basicamente utilizadas em administração, mapeamento, ferramentas de suportes, aplicação localizada de insumos. Com a aplicação, o conceito de aplicação localizada de insumos, nós temos uma economia de recursos, a priorização de investimentos e maior retorno econômico, ganhos de produtividade. Há um problema, os custos iniciais. Como toda nova tecnologia, os custos iniciais são caros e, portanto, a tendência dos preços desses produtos é baixar. Antigamente, por exemplo, há 5 anos atrás, ter um GPS era algo extremamente custoso. Por exemplo, proprietários de barcos tinham GPS, etc. e tal. Hoje, qualquer motorista, qualquer taxista tem o seu GPS porque o preço caiu vertiginosamente. Então, a tendência desses novos produtos, né, pulverizadores, colheitadeiras, tratores, semeadeiras, controladores, etc. e tal, é que esse custo baixe. Né? Quais são os problemas, né, dessa chamada agricultura de precisão? Os autores referem primeiro o custo inicial, o problema do real monitoramento dos custos, porque o pessoal, para vender máquinas de agricultura de precisão, às vezes altera as tabelas, né? Vende, como se diz lá na minha terra, gato por lebre. A necessidade de ganhos em escala, né? Na última revista
Globo Rural, há uma reportagem específica sobre a chegada da agricultura de precisão às médias propriedades. Médios sojicultores, né, comprando novas colheitadeiras, etc. e tal, já utilizando o sistema do GPS. O problema, então, do preço dos equipamentos. O problema de linguagem, né, uma linguagem acessível aos produtores. E aí vai levar ao problema da educação. A educação e formação profissional desses trabalhadores para operar esse novo tipo de produção tem de ser elevada, tanto no nível médio, programas educacionais, depois nós vamos ver isso, quanto na formação profissional superior. E ainda nós temos, vamos dizer assim, uma precária infraestrutura tecnológica, redes de internet, porque para se comunicar esses dados, para enviar do campo para a cidade, eu preciso de uma cobertura eficiente de internet. Por último, os problemas que são apontados pelos estudiosos dizem respeito à assistência técnica. A formação, a venda dessas mercadorias, dessas máquinas, leva a necessidades cada vez mais específicas de assistência técnica. Há também uma discussão sobre a nacionalização desses equipamentos, né, que nós vamos ver mais adiante sobre a chamada maldição das commodities. Ainda uma reflexão sobre sustentabilidade. Nós vimos aqui na abertura desse evento uma manifestação sobre as condições em que foram criadas o evento e sobre sua sustentabilidade. Em alguns aspectos, a Revolução Verde foi um sucesso, inclusive no Brasil. Há uma certa euforia da sociedade e do governo com relação aos grandes ganhos que a agropecuária ganhou e as grandes potencialidades que hoje nós temos. Nós estamos vivendo uma espécie de novo milagre econômico. As pessoas não gostam de falar isso porque milagre econômico é um termo cunhado na ditadura. Mas, de certa forma, nós estamos numa fase, vamos dizer assim, estável de prosperidade. E isso leva a problemas de impacto socioambiental. Então, há um problema de exclusão dos pequenos, pouco acesso ao crédito agrícola, contaminação da água, alimentos, contaminação dos próprios trabalhadores, condições precárias de trabalho, problemas de saúde ocupacional, destruição das florestas, erosão, desertificação. Na minha terra, eu sou testemunha, perto da nossa casa, lá fora, como a gente diz, lá no Alegrete, está o chamado Deserto do São João. O Alegrete, a minha terra, está em cima de uma região de arenito. O arenito, se não for cuidado, a erosão, tanto a erosão eólica quanto a erosão hídrica, levam a uma desertificação. Nós já temos centenas de hectares transformados em deserto pelo uso indevido do solo. Isso levou à criação de certos movimentos alternativos, né, com vários nomes. A substituição desses ecossistemas complexos e diversificados naturais por ecossistemas produtivos extremamente simplificados, como uma monocultura, provocam uma série de impactos econômicos e ambientais. Maior suscetibilidade a pragas e doenças, os solos exigem cada vez quantidade maior de fertilizantes, gasta-se mais energia para produzir, e isso, de uma certa maneira, foi denunciado pela primeira vez numa obra chamada Primavera Silenciosa, de 1962, de uma pesquisadora norte-americana chamada Rachel Carson. Depois de uma longa evolução desse debate, o Conselho Nacional de Pesquisa sobre Agricultura Alternativa nos Estados Unidos faz um relatório em 1989 e que, de certa maneira, reúne a experiência de vários movimentos de agricultura alternativa. Vamos dizer assim, a contramão de todo esse processo, né, de dizendo que se estava destruindo a natureza, pouco respeito ao meio ambiente, vai gerar uma série de movimentos. Alguns chamados agricultura biodinâmica, Rudolf Steiner, em 1924, agricultura orgânica, Albert Howard, que é um inglês, 1930, Rudolf Steiner é austríaco, agricultura biológica, Hans-Peter Miller, 1930, um suíço, e agricultura natural, Mokichi Okada, 1935, no Japão. Os pressupostos de todos esses movimentos hoje vão dar a origem do que nós chamamos de agricultura sustentável, agropecuária sustentável. Pregam uma agricultura ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável.
No Brasil, nós temos uma figura que se notabilizou a partir dos anos 70, na contramão da grande Revolução Verde, né? José Lutzenberger, que é um professor do Rio Grande do Sul, e que definia, né, que a agricultura e o futuro da humanidade, o abastecimento da humanidade, deveria pensar na manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola. Deveria ter o mínimo de impacto adverso ao ambiente e retorno adequado aos produtores. Essa é a grande equação. Como remunerar os produtores de uma forma razoável e com o menor impacto ambiental possível. Otimizar a produção com o mínimo de uso de insumos químicos. Louis Pasteur, que é o descobridor da penicilina, um dos grandes desenvolvimentos, era um defensor da agricultura orgânica. Ele faz uma crítica àquele professor alemão dos fertilizantes químicos que eu referi, que mostra que não existe química sem micro-organismos que processem essa química e que vão dar a essa química um efeito muito mais duradouro e muito mais importante ao solo. Então, essa agricultura sustentável defende a otimização da produção com o mínimo de usos de insumos químicos. Não é radical, mas reduzir ao essencial. Satisfação das necessidades humanas de alimentos, atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais. Sem cuidar do ser humano, não se cuida da agricultura. Sem cuidar do ser humano, não se cuida da indústria. Sem cuidar do ser humano, não se cuida dos serviços. Quando nós pensamos num fenômeno econômico, nós temos que ter sempre a prioridade dos seres humanos. É para isso que nós estamos aqui, para cuidar dos seres humanos, para estudar os seres humanos, para tentar buscar essa nossa ânsia interior de felicidade. Sem buscar a satisfação dos seres humanos, das pessoas que trabalham, nós não temos um desenvolvimento justo, socialmente justo e economicamente viável. Como as normas jurídicas, vamos para a segunda parte, como as normas jurídicas tratam o trabalho na agricultura? De que forma a agricultura se relaciona, a agricultura agropecuária se relaciona com o direito? O direito é uma ciência abstrata, se é que pode ser chamada de ciências. Alguns autores nem isso atribuem ao direito. Dizem que o direito é mais política e poder do que ciência. Mas se nós concordarmos que o direito é uma ciência, certamente é uma ciência abstrata. É o mundo do dever ser, como diria Kant, né? E repetido por Kelsen. Né? O dever ser opõe-se ao ser. Ser é o mundo dos fatos, dever ser é o mundo das normas jurídicas, o mundo das probabilidades, né? Das pretensões. E o direito, nós sabemos, anda sempre atrás dos fatos. Primeiro ocorrem os fatos, ocorrem os fenômenos econômicos, sociais, psicológicos, e depois o direito tenta regulamentar. Portanto, nós temos no nosso sistema jurídico algumas normas jurídicas sobre agropecuária, agricultura, enfim, trabalho no campo, trabalho rural. Nossa Constituição fala sobre isso, nosso Código Civil, CLT, leis esparsas trabalhistas, a nossa negociação coletiva, as NRs e a jurisprudência. A jurisprudência é a que faz o ajuste fino, é a que relaciona os fatos com o mundo abstrato. Na Constituição, nós temos um dispositivo, que é o artigo 7º, que dá a igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais. Hoje, a Carta de Direitos Sociais da nossa Constituição, basicamente os direitos individuais e também os direitos coletivos, que estão no artigo 8º e artigo 9º, no direito de greve, são alcançados a todos os trabalhadores, indistintamente, urbanos e rurais. Então, nossos direitos trabalhistas típicos, férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, nós temos algumas regras esparsas sobre o horário de trabalho, os intervalos, tipos de contratos especiais para o meio rural, mas basicamente os direitos são os mesmos. São os mesmos tanto em matéria trabalhista quanto em matéria previdenciária. Nós aplicamos aos trabalhadores rurais os princípios de direito previdenciário previstos no artigo 194 da Constituição e, inclusive, as questões sobre fontes de custeio, no artigo 195, e sobre as regras de proteção à saúde, no artigo 196. O direito previdenciário também tem a regra do artigo 201, parágrafo 9º, sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Em resumo, trabalhadores urbanos e rurais têm um tratamento
eu não diria igual, porque algumas situações se diferenciam, por exemplo, o segurado especial na Previdência, que é o pequeno produtor rural que contribui, mas igualitária, uma tendência de equalizar os mesmos direitos e deveres. O Código Civil fala das relações de prestação de serviços no artigo 593 a 609. São as relações básicas, o velho contrato de locação de serviços, que caiu em desuso, suplantado pelas relações trabalhistas. As relações trabalhistas estão na CLT e na Lei 5889 de 73, que é o nosso Estatuto do Trabalhador Rural, regulamentado pelo Decreto 73.626. Basicamente, nós temos dois tipos de trabalhadores: os trabalhadores proprietários e trabalhadores não proprietários, porque a economia familiar são pessoas da mesma família que trabalham numa unidade de produção e consumo, né? Esse conceito o ministro Leuwenhager falou em Marx, né? Esse conceito da família como unidade de produção e consumo está em Engels, né? Na história da família e da propriedade privada, Engels fala nas sociedades, família, o conceito de família estendida, e dá como exemplo o trabalho rural, né? Famílias com muitos filhos, com netos, com sobrinhos, agregados, que trabalham numa mesma unidade, produzem e consomem, né? E os excedentes são comercializados. Então, o trabalho é feito por proprietários, no regime de economia familiar, ou não proprietários, que podem ser trabalhadores assalariados, regidos pela CLT, eventuais, arrendatários, né? E parceiros, a parceria agrícola. Também as normas de negociação coletiva são extremamente importantes no trabalho rural. Como se disse, não existe uma agricultura, existem muitas agriculturas, muitas pecuárias, e ainda mais num país de dimensão continental como é o Brasil. Essas muitas agriculturas, muitas pecuárias, trazem soluções específicas nas suas convenções coletivas de trabalho. Eu me lembro, né, na fronteira do Rio Grande do Sul, e só posso dar os exemplos da realidade que conheço, né, ou daria os exemplos mais próximos da minha realidade. Provavelmente teria 1000 exemplos aqui nessa região, que é uma região notabilizada pela sua pujança agropecuária. Mas lá na nossa região, nós temos nas convenções coletivas de trabalho a figura do alambrador. Não sei se isso existe aqui em Presidente Prudente, que é o sujeito que faz cercas de arame, é uma influência do espanhol, alambre, né? Alambrador é a pessoa que faz cercas. E tem as regras, né? A produção de quantos metros de cerca, moirões, trancas, porteiras, cantos, etc. e tal. Isso é tudo especificado nas convenções coletivas de trabalho, a forma de remuneração. E eu recordo quando o juiz substituto, enfrentei uma audiência, se me permite um pequeno exemplo. Uma audiência muito difícil, muito difícil, de uma figura de um alambrador que foi na Justiça do Trabalho reclamar seus direitos. E a circunstância era terrível, era, vamos dizer assim, quase que dramática. Eu reconheci o advogado do reclamado, que era um pai de um colega meu de faculdade, Dr. Ney Faete. Dr. Ney Faete era conhecido no Rio Grande do Sul por um grande penalista. Isso era em Cruz Alta, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, terra de Érico Veríssimo. E eu digo, doutor Ney, o que o senhor está fazendo por aqui e tal? Como quem diz, o senhor do direito penal aqui no direito do trabalho? Diz, não, doutor, eu vim aqui porque esse é meu cliente numa causa penal. E o que aconteceu? Era uma fazenda, o alambrador fez então o seu serviço e foi cobrar o seu serviço. E se desentendeu com o filho do dono da fazenda. No campo, na beira da cerca, os dois começaram a discutir e o filho do dono da fazenda puxou um revólver e deu 2 tiros nele, no alambrador. Na discussão, deu 2 tiros e não matou. E o alambrador tinha uma faca na cintura. Gaúchos andam com faca na cintura. Eu estou sem faca na cintura, não se preocupe, né? Mas gaúchos do Alegrete andam com faca na cintura, gaúchos de Cruz Alta, pessoal de campo, a faca como um instrumento de trabalho e de defesa. Ele puxou da faca e matou o guri, em legítima defesa. Baleado, matou o guri. E foi a júri, e foi absolvido em legítima defesa. Só que ele ficou sem receber o trabalho dele, e entrou com a reclamatória trabalhista. O senhor esse que estava ali, o pai do rapaz morto, só disse assim, doutor Francisco, faça o cálculo.
O que o senhor disser que eu tenho que pagar, eu pago. E eu fiz um cálculo, tá bom para o senhor? Tá bom. Ele preencheu o cheque, se levantou, me cumprimentou e foi embora. Então, esse tipo de relação, claro, eu estou falando de um caso extremamente peculiar. Esse tipo de relação são de trabalhadores que não são proprietários, não são assalariados, são trabalhos eventuais, mas são trabalhos muito específicos de uma determinada característica. Essa característica só pode ser atingida pelas convenções coletivas de trabalho. Esse grau de especificidade só vai ser atingido pelas convenções coletivas de trabalho. Por isso que essa é uma fonte do direito do trabalho única, peculiar, diferente de todos os ramos do direito e utilizada no mundo inteiro. Porque nenhuma outra fonte do direito tem a capacidade de prever essas situações com tanta especificidade. Só uma, se nós a considerarmos como fonte do direito, que é a jurisprudência. O papel da jurisprudência. Nosso papel. Advogados, juízes, procuradores. Essa talvez seja a única que supera a força das convenções coletivas de trabalho. E por último, as normas reguladoras de proteção à saúde do trabalhador. Quando me preparava para essa exposição, eu peguei os anais do 13º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural e vi uma exposição de um colega, né, um brilhante artigo publicado na LTR, se não me falha a memória, sobre a aplicabilidade da NR31, né, aos trabalhadores cortadores de cana. E aí pensei, né, nós temos ainda um longo caminho para levarmos as normas regulamentadoras ao campo, né, pelas dificuldades de fiscalização, pelos problemas extremamente graves. Por exemplo, nós tivemos o caso de assassinato de fiscais do trabalho, né, no combate às formas de exploração do trabalho. Mas essa é uma das fontes cruciais para o desenvolvimento das relações trabalhistas no campo. Para finalizar, terceira e última parte. Analisadas as condições gerais da agricultura, analisadas as regras, o básico, o enquadramento das regras que disciplinam o trabalho no campo. Constituição, Código Civil, CLT, leis esparsas, normas regulamentadoras e convenções coletivas de trabalho. Afinal de contas, essas novas tecnologias que vêm para o campo já são uma realidade? Elas valem para todos os tipos de propriedade e, por consequência, para todos os tipos de trabalhadores? Essas são as perguntas que nós vamos tentar enfrentar nessa terceira e última parte. Novas tecnologias, nós já vimos lá com a ferradura e com a forma de atrelamento dos cavalos, com a foice, com o trator, geram novos tipos de emprego, novos tipos de trabalho. Qual é o emprego que vai ser gerado por essas novas tecnologias? Provavelmente um emprego em que exija maior educação dos trabalhadores, maior conhecimento, maior treinamento e maior qualificação. Tudo isso nós chamamos de formação profissional. Os trabalhadores do campo, onde normalmente se encontram os maiores índices de analfabetismo, precisarão passar por um grande processo de reciclagem profissional. Isso traz duas consequências. Traz reflexos na remuneração, a remuneração se torna mais atrativa, entretanto, nós podemos ter, isso não se sabe, há estudos sobre isso, uma nova onda de desemprego no campo. Essa onda de desemprego pode ser conjuntural ou estrutural. Conjuntural, se ela for vencida a médio prazo pela expansão das fronteiras agrícolas, pelos ganhos de produtividade. Como aconteceu, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, com a mecanização do tear mecânico e da máquina a vapor e das formas novas de fabricar aço. Se perderam alguns empregos no início, mas foram ganhados pelo ganho de escala depois, na segunda Revolução Industrial também. Mas nós temos esse problema, né, da informática, que traz o problema do desemprego estrutural. Por exemplo, os bancários perderam seus empregos e esses empregos não vão ser recuperados. Nós tivemos na década de 80, né, mais de 410 mil postos de trabalho evaporados. Esses não voltam mais, terão de ser realocados dentro da sociedade. Os tipógrafos, que era uma profissão, toda a imprensa em cima das tipografias, não existem mais. Assistência técnica de máquinas de escrever. A minha filha pequena, a Alexandra, que tem 10 anos,
a coitada não sabe discar num telefone. Talvez a metade da plateia também não saiba. Sabe só teclar. Eu, como sou uma pessoa já mais idosa, etc. e tal, ainda sou do telefone discado que tinha lá em casa, o 1075, que era o nosso número lá no Alegrete. Então, há certos postos de trabalho que não vão ser recuperados. A questão é saber para onde vai o desenvolvimento, né? Se nós tivermos uma perspectiva, o gerenciamento dessa revolução tecnológica é que vai nos dar a resposta se nós teremos mais e melhores empregos com melhor remuneração. Isso está relacionado com outros fatores. Então, a pesquisa. Nós precisamos investir em pesquisa. O papel da Embrapa, que é uma grande agência de pesquisa, apesar de todas as críticas, o papel das universidades, o desenvolvimento completo de um ciclo educacional voltado para o campo. Nós temos algumas políticas que começam a dar efeito de melhoria das escolas técnicas federais, de formação de mão de obra intermediária. Não naquele projeto dos anos 70 da ditadura, mas um projeto novo, já associando a essas escolas técnicas federais ligadas à agricultura e à pecuária, com cursos de formação superior. Normalmente, a elevação dos ganhos de produtividade, que a agricultura de precisão, que as novas tecnologias trazem elevação da produtividade. Sempre que se eleva a produtividade, economicamente falando, historicamente falando, se eleva os salários, né? Mas isso também está relacionado com a chamada oferta e demanda por trabalho. Atualmente no país, provavelmente aqui também, nós temos uma crise de oferta de trabalho. Nós estamos precisando de trabalhadores qualificados. O desenvolvimento econômico do país faz com que surjam algumas situações bastante curiosas. Nessa atividade que venho exercendo, de juiz auxiliar da presidência, da gestão estratégica do tribunal, eu fiquei sabendo de um fato da criação, na construção do Foro Trabalhista de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós resolvemos ampliar, construímos um prédio bastante confortável. Um dia o engenheiro da obra disse assim: doutor Francisco, não vai dar, não tenho mais trabalhadores. Mas o que foi que houve? Não, o problema é o seguinte, aqui do lado em Rio Grande, que estão construindo plataformas petrolíferas, etc. e tal, né, está um boom de construção civil, todo mundo quer ir para lá, estão pagando maiores salários. Ontem chegou uma Kombi aqui na frente da obra e um sujeito com um megafone. E disse assim: atenção, estamos precisando de pedreiros, serventes, carpinteiros, ferreiros, etc. e tal. Seja qual for a remuneração dos senhores, nós pagamos mais. Fale com o seu Antônio aqui do lado. E o seu Antônio estava sentadinho ali, fazendo a lista. Essa realidade provavelmente seja a realidade de São Paulo, provavelmente a realidade do Rio de Janeiro, provavelmente a realidade dos estados do Nordeste. Afortunadamente, nós vivemos uma demanda por trabalho, ou seja, há pouca oferta e muita demanda. A elevação dos salários médios, as estatísticas estão mostrando isso, uma melhor distribuição de renda, os ganhos nas convenções coletivas têm sido acima da inflação e assim por diante. Então, esse é um problema econômico de equilíbrio entre oferta e demanda por trabalho. E por último, tudo está relacionado, os grandes desafios da economia. Os grandes desafios da economia na perspectiva nacional e internacional. Na perspectiva nacional, o problema do financiamento do crédito agrícola. Para nós desenvolvermos uma agricultura que seja socialmente justa, economicamente viável, que valorize a dignidade dos seres humanos, nós não podemos esquecer das pequenas propriedades. As pequenas propriedades não têm condição de concorrer com os grandes produtores de commodities. Soja, algodão, arroz, milho, etc. Então, é preciso uma política, não uma política clientelista ou demagógica, mas uma política séria que dê possibilidade que esses pequenos produtores também tenham a possibilidade de acesso a essas novas tecnologias. E, por que não, também tenham não só trabalhadores em agricultura familiar, mas tenham trabalhadores assalariados, alavancando a sua produção. São pessoas do ramo. Temos um outro grande problema político, que são pessoas que não são do ramo, mas que é uma influência, e vou entrar aqui num tema extremamente polêmico, que é a reforma agrária.
Nós precisamos desmistificar o tema de reforma agrária. Reforma agrária é uma coisa séria, séria demais para ser utilizada como baluarte de certos políticos extremistas. Nós precisamos sim de uma reforma agrária, mas de uma reforma agrária que contemple. O país é imenso. A área agriculturável do país é imensamente superior à da China. A China é maior que o Brasil em extensão, mas a sua área de agricultura não chega a 1/3, porque é basicamente montanha e deserto. Então, a reforma agrária tem que ser uma coisa pensada equilibradamente, sem demagogia e para pessoas do ramo. Pessoas vinculadas ao campo, não para pessoas, porque senão nós vamos levar a pobreza de volta para o campo. A pobreza das cidades vai voltar para o campo. Essa é uma questão pólvora pura, explosiva. Mas nós precisamos de reflexão, uma reflexão sensata, cogitando no verdadeiro a eterna mistura com o falso. Uma posição equilibrada sobre uma política de reforma agrária. Nós precisamos, por exemplo, medições do que foi feito até agora, para ver se estamos no caminho certo. Essas medições, por incrível que pareça, são extremamente escassas, fragmentadas e imprecisas. Sem medir como é que está sendo esse modelo de reforma agrária, quais são os retornos que ele está dando para a sociedade, não tem como ir adiante. É preciso, no mínimo, medição. Medição por critérios técnicos, critérios econômicos. Isso reflete, por exemplo, nas políticas de qual é o retorno do PRONAF, qual é o retorno das políticas de custeio, o endividamento dos produtores rurais e o equilíbrio do sistema. Mas talvez nós tenhamos que pensar também nos desafios da economia internacional, que é a chamada doença holandesa, que está relacionada com as commodities. Definição de commodities. Commodities são produtos comercializados a granel, sem marca, com pouco processamento, cujas características podem ser especificadas objetivamente e que são fornecidas sem diferenciação qualitativa em certo mercado. Minérios, petróleo, gás, produtos agrícolas e agropecuários. Carne, trigo, lã, soja, algodão, etc. Qual é a característica das commodities? Commodities geram altas rendas, mas têm uma volatilidade de preço muito grande. Tradicionalmente, historicamente, commodities exigem altos investimentos para a sua exploração. Não é fácil montar uma mina de cobre, não é fácil montar a exploração de petróleo. Isso afasta investidores privados e normalmente isso fica nas mãos de monopólios públicos. Pense o caso da Venezuela, o caso do México, o caso do Brasil, o caso do Peru. A América Latina, no mundo, é o país, é o continente mais rico em commodities. A Argentina é um grande celeiro agrícola. Toda a Bacia do Prata é uma das terras mais férteis do mundo. O Uruguai é um grande celeiro agrícola. O Brasil é o maior exportador de produtos agrícolas. Perdão, o terceiro maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos e... não me lembro qual é o segundo. O Brasil é o terceiro. Então, nós temos uma grande capacidade de exportar commodities, e com isso já vou concluindo. Porém, commodities trazem problemas. A chamada doença holandesa. O que é a doença holandesa? Os holandeses tinham uma estrutura econômica bastante diversificada, mas sofreram paradoxalmente, com a descoberta de uma grande riqueza, que era petróleo no Mar do Norte. A economia holandesa ficou refém dos seus commodities. Países árabes são reféns do petróleo. Há um sheik árabe comentando as mazelas políticas do seu país, decorrentes da concentração de riqueza, que diz que o petróleo é o excremento do diabo. Países, por quê? Porque vendendo commodities, essa é a doença holandesa. Eu tenho alto retorno por país. E esse retorno me faz ficar tentado, e isso leva a uma valorização cambial, que é o que nós estamos tendo no Brasil. Essa valorização cambial me torna mais fácil comprar os produtos manufaturados lá fora do que produzi-los aqui dentro, que é o problema da desindustrialização do país. Então, quando nós falamos em agricultura de precisão, nós estamos falando, cuidado, podemos nos desindustrializar. Essa é a chamada doença holandesa, que é um reflexo que os economistas apelidaram estudando o caso da Holanda a partir dos anos 70.
Commodities também geram muitas externalidades negativas, agressões ao meio ambiente. As produções são feitas em enclaves, localização específica. No caso da agricultura, um pouco minorada aqui no país, o país é muito grande e há grande produção da agricultura. Então, para nós, a nossa riqueza não pode se transformar em uma maldição. A riqueza em recursos humanos, minerais, agrícolas do nosso país não pode se transformar em uma maldição. Ela tem que ser uma bênção de desenvolvimento. E essa bênção de desenvolvimento passa pelas políticas públicas e privadas. A consciência dos mercados, o desenvolvimento, por exemplo, da consciência dos consumidores, exigindo produtos sustentáveis. O comportamento dos consumidores muda o mercado. É privado. O comportamento público, as políticas públicas, combate à corrupção, ao desvio de recursos, né? A diversificação da economia. Nós não podemos ficar reféns, tentar uma política, incentivos a uma política industrial para fugirmos da maldição da doença holandesa. Em tudo isso se fala muito da China, que é o grande comprador de commodities. Hoje a China já rivaliza com os Estados Unidos e a Europeia em compras de commodities brasileiras. A China é o grande mercado, e é o grande mercado, nos vende, nos devolve isso em manufaturas. Eles se industrializam, aumentam a sua renda, nós nos desindustrializamos. Aumentamos a nossa renda. Será que esse aumento de renda da venda da agricultura, dos grandes resultados da agricultura que estamos conseguindo, vai conseguir trazer benefícios para todos? Qual é o papel dos tribunais nisso? Para finalizar. Nós vimos que a agricultura é uma constante evolução. Vimos que a agricultura necessita de uma abordagem complexa. Inclui elementos físicos, geográficos, ecológicos, tecnológicos e sociais. Vimos que a agricultura de precisão é uma grande tendência. No momento se aplica a grandes produtores, mas certamente vai se expandir com os ganhos de escala nas pequenas e médias propriedades. Mais ou menos como era a televisão a cores há um tempo atrás ou a TV a plasma há pouco tempo atrás. As coisas vão evoluindo. Essas novas tecnologias trazem impactos na relação de trabalho. Precisamos de trabalhadores mais educados, mais formados profissionalmente. Onde se enquadram os tribunais? Onde se enquadram os operadores jurídicos? As leis estão aí. Nós não temos uma lei de novas tecnologias. Nós temos que trabalhar com o instrumental que está aí. E aqui, curiosamente, eu estava ouvindo a manifestação do ministro Levin-Hagen e fiquei pensando, é exatamente isso que ele falou. O papel dos tribunais é enxergar a realidade fática. A lei não enxerga os fatos. A lei está no mundo do dever ser. Os tribunais têm que especificar a aplicação. Esse é o nosso papel. Nós temos que trabalhar com os nossos valores. Justa remuneração, equilíbrio entre capital e trabalho, mínimos de dignidade, valorização do trabalho humano e o papel de adequação ao caso concreto. Assim como nós temos milhares de agriculturas, milhares de produção pecuária no mundo, nós temos milhares de casos trabalhistas. E as grandes injustiças, na minha experiência, faz uma semana completei 21 anos de magistratura. Na minha pequena experiência de magistratura, as grandes injustiças estão na má compreensão da situação de fato. Juízes e advogados em geral, procuradores, compreendem a lei. Mas não compreender a situação de fato, que é o nosso papel fundamental, é a causa das maiores injustiças. Muito obrigado. Quero parabenizar o professor Francisco por suas brilhantes colocações. Não é? O Congresso de Direito do Trabalho Rural tem essa característica. Há uma mescla de debates, de colocações, de uma temática que envolve economia, envolve agricultura, pecuária, em todos os seus aspectos, além da configuração restrita ou estritamente jurídica. Não é?
E a conferência do professor Rosal deixa muito clara esta afirmação. Eu acredito que ninguém teria a ousadia de divergir de todas as pertinentes colocações feitas por Vossa Excelência, não é? As consequências da evolução tecnológica, inclusive no ambiente rural, me faz lembrar da conclusão a que chegava o previdenciarista Barroso Leite, falando que o século XXI será o século do desemprego. E o mal do século XXI seria o século do desemprego. Por quê? O avanço tecnológico vai propiciar que nós produzamos tenhamos uma maior produtividade, com menor esforço e exigindo do trabalhador cada vez mais maior qualificação profissional. Então, oportunidade de trabalhar nesse mundo tecnologicamente evoluído é um privilégio daqueles que se preparam adequadamente. E isto não ocorre só numa fábrica de televisores, de computadores, de telefone. Isso também chega à agricultura, não é? Quando nós vemos uma colheitadeira de cana substituir 80, 90 trabalhadores colhendo cana, e que este operador trabalha dentro de uma cabine com ar-condicionado, apertando botões como se estivesse dentro de uma espaçonave, não é? Esse profissional, para chegar a esse patamar profissional, tem que se preparar adequadamente. Exigência, então, de maior nível educacional. E o direito terá que acompanhar esta evolução, como bem colocado por Vossa Excelência. Agradeço profundamente as suas colocações. Isto vem engrandecer e enriquecer esse congresso, que vem contextualizar, não é, a discussão dos nossos trabalhos a partir destas suas colocações. Muito obrigado.